Paz e bem, aqui estamos nós novamente para partilhar o Evangelho do dia em Mateus capítulo 10, versos 7 ao 15. Vamos lá então essa partilha, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor Deus, nesse momento da partilha da palavra, pela ação do Espírito Santo, para que essa palavra de hoje seja frutuosa na minha vida e na vida daqueles que irão ouvir e ver este vídeo. Amém. Lá a partir do verso 7. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Enquanto entrando numa casa, saudai-a. A paz esteja nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se porém não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus estava orientando os discípulos, os 12 discípulos que ele estava enviando, mas enviando não para pregar sobre eles mesmos, não para falar deles, qual o status deles, qual era a profissão, quais formações tinha, quais não tinha, quantos carros tinha ou deixava de ter, camelos, né? Mas Jesus fala, ide por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Então, Jesus já estava falando, vai e pregue, o reino do céu está próximo, caminho. Então, eles estavam a caminho, 2 a 2, percorrendo um caminho, convidando as pessoas à conversão, para que ali, a partir do momento que aceitasse a conversão, aceitasse Jesus, a palavra de Deus, eles começassem a trilhar o caminho do reino dos céus. Não pense que o reino dos céus é uma coisa distante, longe. Não. O reino de Deus, o reino dos céus já está aqui dentro de nós. Nós já começamos a construir todos os dias, quando nós deixamos Deus entrar em nossa vida. E Jesus é categórico quando fala, pregai o reino dos céus, está próximo. Que não é para pregar a si mesmo, falar dos cursos que tem, porque vai falar Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé provém da pregação da palavra de Cristo. A fé provém da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, das Sagradas Letras. Hoje é triste quando você vai em um local e as pessoas não usam nem mais a Bíblia para pregar. Você vai num grupo hoje de oração ou outro lugar, a pessoa gasta 20 minutos com ela, 5 minutos com a palavra de Deus. Santo Antônio, quando ia pregar, usava de mais de 2.000 versos bíblicos em suas pregações. O homem era uma metralhadora das Sagradas Letras, e ele falava, podem rasgar as Bíblias do mundo inteiro, e eu escreverei outra, sem faltar uma vírgula. O homem era um devorador da palavra de Deus. Por isso que foi santo, um grande santo. E depois, no verso 9, Jesus fala, não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos. Jesus está falando, confie na providência de Deus. Se entregue à providência de Deus.
Não tenha apego àquilo que é passageiro. Não é pecado você ter, não é pecado você ter um bom carro, uma boa moto, uma boa casa, mas não tenha apego. Confie na providência de Deus, na ação maravilhosa de Deus. Todos nós somos chamados a ser esses discípulos, apóstolos, anunciadores do reino dos céus, com nosso testemunho de vida, nosso exemplo no nosso dia a dia. Então, Jesus ele fala, confie na providência. Está passando por dificuldade? Confie no agir de Deus. No tempo certo, Deus irá agir. Quando esgotar todas as possibilidades, quando você fizer tudo aquilo que foi possível humanamente, Deus vai agir na sua maneira sobrenatural, na sua maneira extravagante, porque Deus sempre dá muito mais daquilo que nós pedimos. Então, Jesus fala, confie na providência do Senhor. E depois lá no verso 14, se não vos receberem, não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Uma palavra pesada. Então, é aquilo que vai falar também a palavra de Deus em Mateus 7, verso 6. Não lanceis pérolas aos porcos. Não perca tempo insistindo em pessoas que não querem ouvir da palavra de Deus. Não perca tempo em pessoas que sabem que estão vivendo no erro e mesmo assim não querem mudar de vida, mesmo assim não querem sair daquela vida miserável que vem vivendo. Deixa elas, no momento certo elas irão ter um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, porque você trilhou um caminho e semeou a semente do reino de Deus na vida daquela pessoa. E um dia essa semente vai eclodir e ela vai até você pedindo, me ajuda. Entende? Então a palavra vai falar, não lanceis pérolas aos porcos, não perca tempo, vai até aqueles que precisam, vai até aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, sabe? E uma coisa que eu sempre falo, os jovens, as pessoas hoje estão de saco cheio de ouvir a palavra. Eles querem ver o evangelho vivo estampado na minha vida e na sua vida. Então vamos ser outro Cristo de fato, um evangelho vivo para aquelas pessoas que precisam e necessitam. E Jesus fala, sacudi até mesmo a poeira das sandálias. Sodoma e Gomorra terão mais clemência do que essas cidades, do que essas pessoas que fecharam o coração e não quiseram ouvir a palavra de Deus e até mesmo perseguiram os apóstolos que anunciaram a palavra. Então olha que palavra pesada. Outra palavra que eu gosto muito é Jeremias capítulo 15, verso 19. Se voltardes a ser o servo que está a meu serviço, farei da sua boca a minha boca. Não mais você irá até eles, mas eles irão até você. Quando nós nos entregamos ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo e começamos a confiar na providência dele, e sendo evangelho vivo da palavra, sendo anunciadores, um atalaia da palavra de Deus, testemunhando, sendo sinal visível do amor de Deus aonde quer que nós estejamos, nós passamos a ser boca de Deus aonde quer que nós estejamos. Então que eu e você possamos ser boca de Deus para aqueles que precisam, não apontar o dedo, o erro está aqui, o erro está ali, não. Mas que os nossos olhos brilhem, que os nossos olhos sejam como chamas do amor vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos essa graça no dia de hoje, de ser esses discípulos enviados por Jesus para curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Que nós possamos ser esses discípulos a levar aqueles que precisam um encontro com Jesus, através do nosso testemunho de vida, através dos nossos olhos em chamas de amor por Jesus. Que Deus os abençoe, que a Virgem Maria passe à frente do dia de vocês. Não desistam, não desistam. Deus
está com vocês. Amém? Ontem fui no velório da minha tia e fiquei lá um tempo. E quando chegamos no cemitério, pediram para mim dar uma palavra, fazer uma oração. E ali eu ministrei uma palavra não minha palavra, mas a palavra de Deus, que o conforto está em Deus. E chore o que tem que ser chorado nesses dias de luto. E depois desses dias de luto, conserve a saudade do reencontro um dia lá no céu. Então, hoje, graças a Deus, né, a gente fica triste assim, etc, mas faz parte da vida, somos humanos, somos frágeis. Mas em todo o velório que eu tenho ido, as pessoas sempre pedem para mim, ministre uma palavra de conforto, ministre uma oração, sabe? Então, é esse sinal, sabe? As pessoas olharem e verem Deus em você. Não é para minha vanglória, não é por vaidade, mas é apenas uma partilha nesse momento. E enquanto estava lá no velório, mais uma notícia: um amigo meu de infância morreu em um acidente de moto durante a madrugada também. Então, e o pastor teve um pastor lá que durante o velório ministrou uma palavra também, e depois eu tive que corrigir, né? Ele falou que Deus ceifou a vida. Não, Deus não ceifou a vida de ninguém. Deus não mata ninguém. O Deus que eu sirvo é o Deus da vida. A morte é um afronte à vida. Gênesis capítulo 3. A morte entrou após o pecado de Adão e Eva. Estamos sujeitos à morte, somos frágeis. O plano original de Deus era para que tivéssemos vida eterna. Mas o pecado entrou, e assim com ela, a morte, vai falar a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. E Jesus venceu a morte pela morte. Aí nós herdamos o reino dos céus. Mas é preciso passar pela morte. Mas Deus se serve da morte para nos dar a vida eterna. Um dia eu gravo um vídeo falando sobre isso. Amém, meus irmãos? Então é só uma partilha breve aí. Que Deus os abençoe. E nós adoramos o Deus da vida e da vida em abundância. Paz e bem.